Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler do versículo 36 ao 40, a história famosa, a história de Gideão. Juízes 6, do versículo 36 ao 40. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Versículo 38. E assim aconteceu. No dia seguinte, ele, Gideão, se levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E aí Gideão ficou feliz porque Deus cumpriu o que ele havia pedido? Não. Gideão não se deu por satisfeito. Disse mais Gideão, versículo 39. Disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Permita-me ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez eu faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto. Em toda a terra haja um orvalho. Deus assim o fez naquela noite. Só o velo estava enxuto e sobre toda a terra havia orvalho. Olha aqui para mim. Para quem não conhece tão bem a história de Gideão. Gideão era uma pessoa que se considerava o mais pobre da família de Manassés. Alguém que se achava incapaz de libertar o povo de Deus que estava preso pelos medianitas. Ele se achava incapaz, então Deus envia até ele um anjo, e o anjo começa a encorajar Gideão. Olha, Gideão, vai nessa tua força, você vai livrar a Israel das mãos dos medianitas. E aquele anjo começa a fortalecer, a encorajar Gideão. E aí Gideão começa a tomar coragem, só que no meio do caminho ele vai até Deus, como nós acabamos de ler, e ele diz: olha, tudo bem, se é que o Senhor está comigo, eu vou lutar, só que eu quero uma prova. Eu quero que o Senhor mostre mesmo que o Senhor está comigo. Eu vou fazer uma prova. E aí ele pede, né? Olha, eu vou colocar um velo de lã na eira, e no outro dia de manhã, se o orvalho da manhã estiver somente no velo e a terra toda ao redor ficar seca, então eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor vai livrar Israel das mãos dos medianitas. E aí Deus foi lá, deu o orvalho da manhã, e apareceu lá o velinho de lã, molhadinho, ensopado na verdade, né? Chegou a tirar um cálice, né, de tanta água que tinha, e a terra toda seca. Só que Gideão não se contentou com a prova que Deus havia dado para ele. Ele pegou e fez uma segunda prova. Na segunda prova agora era o contrário. Agora tinha que ficar o novelo de lã ali sequinho e a terra toda molhada. É isso? E aí Deus fez ou não fez? Fez. Só que, como Gideão não confiou em Deus como ele deveria confiar, olha só o que vai acontecer na sequência. Capítulo número 7. Gideão também se chamava Jerubaal. Capítulo 7. Jerubaal, que é Gideão, levantou-se de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arote, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo
para eu dar os medianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: o meu próprio poder me livrou. Agora apregoa aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Olha só aqui para mim. Quantas pessoas tinham no exército de Gideão? 32.000. É bom ter um exército com 32.000? É bênção demais, não é? Nós aqui estamos com um exército aqui com menos de 10, né? 3, 6, 9, um exército de 10. Agora imagina um exército de 32.000. Só que como Gideão havia colocado Deus na parede, mais do que uma vez, aí Deus, então, peraí, então agora que tu me provou 2 vezes, eu também vou te provar 2 vezes. Aí Deus disse: olha, tem muita gente contigo, camarada. Se eu te der vitória com os 32.000, tu vai achar que foi o teu povo aí, o teu exército que ganhou essa batalha. Então vamos fazer o seguinte: quem for medroso e tímido, ou medroso, covarde, tira fora. Num só dia, irmão, saiu 22.000. E ficou 10.000. Ficaram 10.000. Disse o Senhor a Gideão: ainda tem povo demais. Faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas como a sua língua, como lambe um cão, esse você coloca à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e darei os medianitas nas tuas mãos. Que a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. Eu já fiz essa demonstração aqui uma vez, ou mais de uma vez, mas vou fazer de novo. Deus disse o seguinte: Gideão, você vai levar o povo, os 10.000 guerreiros, os 10.000 soldados, diante do lago. E você presta atenção: aqueles que abaixar a cabeça para lamber a água como um cachorrinho, esse daí você tira fora. Mas aqueles que pegar a água, né, com a conchinha, né, e ficar vigiando, atento, porque a qualquer momento pode vir o exército adversário, a qualquer momento pode o inimigo chegar no território. Então, aqueles que ficam vigiando, que são vigilantes, eles estão ali pegando água, mas estão vigiando. Esse daí que eu quero para lutar comigo. Dos 10.000 sobraram quantos? 300. Porque Gideão botou Deus na parede 2 vezes, Deus colocou Gideão na parede 2 vezes. Então, repita comigo: se eu provar Deus, se eu colocar Deus à prova mais do que uma vez, eu também serei provado mais do que uma vez. Então, se eu provar Deus 3 vezes, eu passarei pela mesma angústia 3 vezes. Se eu provar Deus 4 vezes, eu passarei pela angústia 4 vezes. Segunda prova de que Deus pode fazer você passar a mesma prova 2 vezes. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Irmãos, eu acredito que essa mensagem é uma revelação, viu? Porque eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Eu só vim pregar que
que Deus não ia deixar você passar pela mesma angústia duas vezes. Só que já faz muito tempo que eu venho questionando a Deus sobre essa palavra, porque eu olho para trás e eu vejo quantas provas que eu já passei duas vezes, até três vezes a mesma prova. Então quer dizer, o texto estava fora do contexto. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15 ao 21. 2 Timóteo 2, 15 ao 21. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da injustiça. Ora, numa grande casa, não somente existem vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Amém? Até aqui o suficiente. Olha só o que Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que apresentar a Deus aprovado, significa que eu posso e certamente vou passar por provas, porque só é aprovado. Quem aqui já estudou no colégio ou na faculdade? Quando é que eu sou aprovado? Eu sou aprovado quando eu passo por provas, quando eu passo por testes. Geralmente numa escola tem uma média que normalmente é média 7, né? Dependendo do colégio, tem nota A, tem nota B, tem nota C, tem colégio que é nota em letras, né? Então, normalmente aqui em Santa Catarina, que eu saiba, a maioria das escolas é média 7. Então, quando você faz um teste, faz uma prova, e a média é acima de 7, você é aprovado. E se você não tira a nota suficiente, você é reprovado. Quando a gente é reprovado, eu tenho que fazer a prova de novo, até alcançar a média. Sim ou não? E quem que achou que com Deus, ou na escola de profetas, ou na caminhada cristã, quem achou que seria diferente? Com Deus é igualzinho, irmãos. Deus está o tempo todo nos submetendo a testes. Deus é um Deus que quer sempre, ou deseja, nos levar a níveis mais altos na nossa caminhada de fé. Você lembra quando Jesus pegou os discípulos e convidou eles para entrar no barco e disse: olha, vamos para o outro lado, vamos para outra margem? Quantos lembram? Jesus não falou que no meio da travessia do mar viria uma grande tempestade. A tempestade era o teste, mas Jesus não conta o teste. Ele simplesmente fala: olha, vamos para o outro lado, eu quero levar vocês para outro nível. Outra margem representa outro nível. É outro. Como é que chama no exército lá quando você ganha um novo distintivo? Como é que é? Quem lembra aí? Ninguém lembra? Fugiu o nome aqui, né? No exército eles têm, né? Você vai ganhando graduações. Enfim, fugiu o nome aqui. Se o Espírito Santo me lembrar depois, eu falo para vocês.
Então a caminhada cristã é assim, Deus está sempre querendo levar a gente para um novo nível. Só que normalmente, na travessia do mar, ou na travessia de uma margem para outra, de um nível para o outro, que Deus quer nos levar, na nossa caminhada cristã, imagine que a nossa caminhada cristã fosse como degraus, né, que a gente vai subindo. Sempre vai ter uma prova no meio. Se eu for aprovado, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar uma prova maior, porque Ele quer te levar para um nível maior ainda. Agora, se eu for reprovado, eu vou ficar naquela mesma prova, até ser aprovado. E se eu for reprovado, eu posso passar pela mesma angústia, ou mesma prova, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, até ser aprovado. Alguém aqui conhece alguma história do irmãozinho que está na igreja, que está servindo a Deus, 15 anos, 20 anos, e o camarada está sempre no deserto, ele está sempre na luta, ele está sempre na prova. Pergunta aí, irmãozinho, como é que está? Está na luta, pastor. E daí, irmãozinho, agora? Está na prova, pastor. E agora, irmãozinho, como é que está? Pastor, está no deserto. Meu Deus, pastor, é o deserto está escaldante, pastor. O irmãozinho está sempre na prova, ele está sempre na luta, ele está sempre no deserto. Eu queria dizer para você, irmão, que eu também, eu sou pastor, eu queria dizer para você que tem algumas provas que eu estou enfrentando hoje, que eu já poderia ter vencido há muito tempo atrás, mas lá no passado, um pouco ali atrás, eu não fui aprovado. E aí quando você não é aprovado, você tem que passar de novo. Ah, pastor, mas Deus não é bom? Ele é bom, mas o mesmo Deus que é bom, ali no comecinho, na 1, diz que Ele é justo, e que Ele executa a justiça. Se a gente não é aprovado, irmão, não tem chupeta. Deus é bom, Deus é Pai, mas como um Pai, Ele quer nos aprovar, para que quando eu receba o prêmio, a recompensa, a bênção, o sonho, a promessa que Ele quer nos entregar, de fato eu e você estejamos preparados. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida, no relacionamento de um pai e de um filho, é quando um pai, uma mãe, entrega um presente, uma dádiva, uma recompensa para um filho que não está preparado. Imagina você pegar e dar a chave do seu carro para o seu filho com 11 anos de idade, que não tem nem carteira de habilitação. Você acha que vai acontecer o quê, irmão? Nem vou dar o exemplo do celular. Porque eu certamente seria reprovado também. Porque a gente tem um filho autista e tem horas que a única maneira de acalmar a criança é dar lá o celular com um desenhozinho que ele gosta. Mas eu acredito que se o desenho fosse bem selecionado e se a gente souber usar, isso não chega a ser errado. Mas imagine você permitir, né, que as crianças vejam tudo que elas querem e façam tudo que elas querem fazer com um aparelho de celular antes da idade correta. Isso é muito perigoso. É ou não é? Sabia que existe um aplicativo? Existe, na verdade, é um recurso do Google que você pode monitorar tudo que seu filho está fazendo no celular. Eu conheço amigos meus que monitoram tudo que seu filho faz. Eu não estou fazendo isso ainda não, mas vigia, viu? Vigia, porque essa ideia da tecnologia eu achei muito legal, muito bom mesmo. Mas vamos lá. Então, amados, perante o texto aqui de 2 Timóteo 2, do 15 ao 22, o obreiro aprovado, aqui começa falando que não se envergonha e que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro aprovado é alguém que maneja bem a palavra. Depois diz aqui, evita falatórios inúteis. Obreiro aprovado é aquele que não se envolve com fofoca, com falatórios inúteis.
Continua dizendo aqui, versículo 22, foge também dos desejos da mocidade. Obreiro aprovado é quem foge dos desejos da juventude, dos desejos da carne. Quem aqui já teve alguns desejos que você sabia que era errado fazer e você já fez? Quantas vezes a sua carne quis fazer aquilo que não deveria e você acabou fazendo? Então, principalmente quando a gente é jovem, né? Tem jovens aqui hoje à noite. Então a Bíblia diz, foge dos desejos da juventude. Vocês sabem que tem algumas coisas na juventude que os jovens querem fazer, que a Bíblia só permite fazer depois que a gente está casado. Ok? Então a recomendação aqui é, foge. Se eu fugir, eu vou ser aprovado. Mas se eu cair em tentação, eu vou ser reprovado. E se eu for reprovado, eu vou passar pela prova de novo. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que um coração puro invoca o Senhor. Então, obreiro aprovado, jovem aprovado, é aquele que segue a justiça, é aquele que segue a fé, é aquele que segue o amor, é aquele que segue a paz, é aquele que procura ter um coração puro e invocar ao Senhor. Se eu deixar de seguir uma vida de justiça, de fé, de amor, de paz, e buscar um coração puro para invocar o Senhor, eu serei reprovado. Note que aprovado é aquele que pratica a palavra, e reprovado é aquele que não pratica a palavra. Lembra quando a Bíblia fala de uma casa firmada na rocha e uma casa firmada na areia? A casa firmada na rocha, quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, ela suporta, ela resiste, ou seja, casa aprovada. Mas tem ainda aquela casa que é firmada na areia, quando vem a tempestade, ou seja, quando vem o dia mau, quando vem o dia da angústia. O que a Bíblia fala lá no Evangelho de Mateus? Que grande foi a sua ruína, ou seja, casa, família reprovada. Então existe o aprovado e existe o reprovado. O aprovado, ele não vai precisar passar por aquela mesma prova novamente. Por quê? Porque ele foi aprovado. Agora, se eu sou reprovado diante de uma tentação, diante de um obstáculo, diante de uma prova, de uma tempestade que o Senhor permite para provar a minha fé, como é que eu sou aprovado no meio de uma tempestade? Quando eu consigo passar aquela tempestade sem murmurar, sem reclamar, sem chamar palavrão, eu sou aprovado. Agora, se eu estou no meio da tempestade, eu começo a questionar Deus, eu começo, Deus, como é que tu me abandonou no meio dessa tempestade? Deus, como é que tu permitiu eu passar por tudo isso? Onde é que tu estavas? Eu não acredito mais em ti. Será que essa pessoa foi aprovada? Sim ou não? Claro que não. E aí o que vai acontecer? Deus vai mandar uma nova tempestade, até a pessoa passar por aquela prova. Vou dar um testemunho meu aqui, um breve testemunho. Quando eu vim para Nova Trento, ser pastor aqui, nós passamos por várias provas. Uma delas foi a prova do corte da água. A nossa água foi cortada pelo menos umas 7 vezes aqui em Nova Trento, quando eu morava aqui em Nova Trento. Você imagina, você está na sala assim, e de repente entra lá o camarada da SAMAI, e ele pede licença e vai entrando no teu pátio para fazer o corte da água. E você tem que ir como pastor, assistir a cena. É uma delícia. Só que não vou falar, não vou contar o segredo aqui para vocês, mas numa família normalmente tem marido e mulher, né? E tem filho. Eu não vou contar para vocês quem foi, se foi o sexo masculino ou feminino, que até
o sexto corte d'água chegou a jogar uma porta, fechar uma porta com tudo dentro de casa, ao ponto da porta estremecer, de raiva, de ira, porque havia cortado a água. E aí houve uma conversa entre esse casal, né? Pastor Cristo e pastora Patrícia, e não vou entregar o santo, disse para o outro: olha, enquanto você não passar por essa prova aprovado, sem murmurar, sem fazer cara feia, sem reclamar, você vai passar de novo. Dito e feito. 7ª vez, lá vem um camarada da Samai. Eu não aguentava mais de ver aquele camarada. Quando eu encontro com ele na rua, dá até uma vergonha. E aí lá vem ele, corta a minha água 7ª vez. E aí a gente tem uma conversa lá em casa. E agora? Vamos continuar murmurando? E aí, irmãos, não teve a 8ª, porque a gente aprendeu. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Então, o segredo para a gente não passar pela mesma angústia. Então, irmão, como é que eu passei pela mesma angústia 7 vezes? Se a Bíblia diz que eu não passarei pela mesma angústia 2. Eu passei 7. Por quê? Porque eu fui reprovado. Pastor, mais um exemplo para a gente encerrar. Gálatas, essa é para encerrar, viu? Mais uma prova de que eu posso passar pela mesma prova ou mesma angústia 2 vezes. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Versículo de número 7. Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne ceifará a corrupção. O que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Quem aqui já ouviu falar num princípio bíblico chamado semear e colher? Quem já ouviu falar? O que a gente aprende nesse princípio? Tudo que o homem planta, ele colhe. Aí eu pergunto para vocês, uma pergunta óbvia: se eu plantar a mesma coisa 2 vezes, quantas vezes eu vou colher? 2. Se eu plantar a mesma coisa 3 vezes, eu vou colher 3. Se eu plantar a mesma coisa 5 vezes, quantas vezes eu vou colher? 5. Agora vamos mudar aqui. Se eu plantar uma coisa ruim, que vai me proporcionar lá na frente um dia de angústia, 1 vez, quantas vezes eu vou passar por aquela angústia? 1 vez. Se eu plantar uma coisa ruim, que lá na frente vai me dar uma colheita, se eu plantar 2 coisas ruins, lá na frente vai ter uma colheita de quantas coisas? No mínimo 2. Então, se eu plantar 3, no mínimo eu vou colher 3. Lembrando, né, que normalmente quando a gente planta uma semente, não nasce uma semente, nasce uma árvore. E essa árvore tem muitos frutos. Geralmente a colheita é sempre maior do que o plantio. Ok? Então, amados, se eu plantar algo que me dá direito a um dia de angústia no futuro, se esse plantio for em quantidade, isso quer dizer que eu poderei ter uma colheita em quantidade. Então, quantos aqui chegaram à conclusão que eu posso passar pela mesma prova mais do que uma vez? Eu posso passar pela mesma prova mais do que uma vez. Primeiro, se eu colocar Deus na parede. A palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso colocar Deus na parede. Amém, amados? Eu não preciso me jogar de cima da ponte e pedir para o anjo me salvar, porque está escrito no Salmo 91 que os seus anjos darão ordem a meu respeito. Eu não posso provar Deus, não posso botar Deus na parede. Se eu fizer isso,
a quantidade de vezes que eu fizer, eu serei provado por Deus, assim como aconteceu com Gideão. Eu também não posso me dar o luxo de ficar sendo reprovado 1, 2, 3, 4, 5 vezes na mesma prova. Se eu for reprovado, eu terei que fazê-la tantas vezes quanto forem necessárias, até que eu seja aprovado. Não dá tempo de contar aqui para vocês, que eu prometi que eu queria encerrar antes do horário, mas nesta viagem que eu fiz para Minas Gerais, eu passei por uma prova específica lá, e amados, eu considero que era uma prova difícil, né? Porque na verdade às vezes Deus te dá uma prova que ela dura 4 dias, por exemplo, e você vai ter uma recompensa no último dia, mas para você ter essa recompensa no último dia, você tem que ser aprovado em todos os dias. E eu passei por essa prova e eu fui aprovado, e eu fiquei muito feliz, porque era uma série de testes, e geralmente o mais difícil fica para o último dia, né? E eu consegui vencer pela misericórdia de Deus. E então é maravilhoso quando a gente tem aquela sensação de que você venceu, que você conseguiu ser aprovado por Deus. Que normalmente após uma aprovação vem uma recompensa. Você lembra quando Jesus foi provado por Satanás lá no deserto? Quantas vezes? 3. Primeiro, a prova da fome, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Segundo, ele provou Jesus quanto à fama, né? Levou Jesus num pináculo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não, primeiro ele levou no pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus disse: vai de Satanás, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? E a terceira vez, o Satanás levou Jesus no alto monte e disse: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Quando Jesus terminou de vencer as 3 provas, o que a Bíblia fala? Que os anjos do Senhor vieram até Jesus e o serviram. Depois de uma guerra, sempre tem uma vitória, sempre tem os despojos da guerra, sempre tem uma bênção. Depois da tempestade vem a bonança. Amém, amados? E o terceiro exemplo aqui que a gente viu foi a questão do semear e colher. Se eu plantar 2 vezes, eu vou colher no mínimo 2 vezes. Se eu plantar 3, eu vou colher 3. Se eu plantar 2 vezes algo que pode, como semente, gerar um dia de angústia, eu terei que enfrentar no mínimo 2 dias de angústia por causa da semente que eu plantei. E eu só vou ser aprovado, eu só vou parar, eu só vou ter um fim naquela prova quando eu for aprovado. Eu só não vou colher mais coisa ruim quando eu parar de plantar coisa ruim. Se eu tenho, por exemplo, um pecado de estimação ou um mau hábito de estimação, esse mau hábito pode se tornar uma semente, e essa semente vai dar direito a uma colheita. Eu só vou parar de colher aquela semente quando eu mudar o meu hábito. E aí, então, eu terei uma colheita melhor para fazer. Amém, amados? Eu quero parar por aqui. Foi uma palavra diferente, não foi? Né? Mas é uma palavra que certamente vai nos levar para um novo nível, para um outro entendimento, e é uma palavra também que ela vai servir como um grande alicerce para que nós venhamos realmente caprichar para que o nosso futuro de fato seja um futuro de prosperidade, de êxito, de bênção e de vitória. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças, Senhor. Quero te dar graças por essa palavra.
Eu quero te dar graças porque nessa noite o Senhor tem aberto os nossos olhos. Nessa noite o Senhor tem nos feito entender que, de fato, o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? De fato, nós servimos um Deus que é bom e que se torna uma fortaleza nos dias difíceis. No entanto, não é verdade que passaremos apenas uma vez pela mesma angústia, se nós não tivermos os devidos cuidados. Pai, que nós não venhamos, a exemplo de Gideão, te desafiar ao ponto de termos que enfrentar mais do que uma vez a mesma prova ou a mesma angústia, por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa falta de confiança no Senhor. Senhor, que nós não venhamos ter que enfrentar a mesma prova, a mesma angústia, por conta dos nossos maus comportamentos, da nossa reprovação diante das provas, dos testes que o Senhor mesmo tem nos submetido. E por último, Senhor, que nós não venhamos passar pela mesma prova, pela mesma angústia, por conta de sementes ruins que um dia nós plantamos e que muitas vezes insistimos em plantar a mesma semente. Em nome de Jesus, Senhor, transforma-nos de glória em glória. Muda-nos, Pai. Transforma-nos, Senhor, para que sejamos capazes, Senhor, de confiar mais em Ti, de acreditar mais em Ti. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Pai, de glória em glória, Senhor, para que venhamos levar a sério a caminhada cristã. Não murmurar, não reclamar, não se envolver em falatórios. Agir com fé, agir com paz, agir com ousadia, com coragem, com atenção, manejar a Tua palavra, fugir dos desejos da carne, seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, procurando um coração puro, a fim de que sejamos aprovados e não venhamos ter que passar pela mesma prova. E por último, Senhor, que as sementes escolhidas por nós possam ser as melhores sementes, que venham produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, que sejam sementes de vida e paz, que sejam sementes no Espírito, que possam alegrar o teu coração e trazer uma linda colheita que possa glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e te peço que o Senhor continue sendo essa fortaleza no dia mau nas nossas vidas, e que o Senhor nos ajude, para que nós não tenhamos que passar pela mesma prova, pela mesma angústia duas vezes. Em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Pode aplaudir, se é para Jesus. Pode aplaudir.